Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão da Bíblia, uma pergunta, uma curiosidade. Quem foi Enoque, segundo a Bíblia Sagrada? Essa personagem, que de uma certa forma é famosa, mas muito pouco falada na Bíblia Sagrada. A sua primeira menção aparece em Gênesis capítulo 5, numa genealogia a partir de Adão e Eva, e que apresenta-se um comentário sobre Enoque. No versículo 24, como todos os outros, como todas as outras personagens da genealogia, em que um é apresentado como pai de outro, em relação a Enoque, há uma observação no verso 24 que diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, essa personagem, essa pessoa, ficou famosa como alguém que não passou pela morte, alguém que foi tomado por Deus antes da morte e foi habitar com Deus, porque durante a sua vida agradou a Deus, viveu uma vida segundo a vontade de Deus. Essa personagem é mencionada por uma segunda vez no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, exemplificando por meio deles a fé perseverante que cada um teve. Então, no capítulo 11, versículo 5, é dito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Na carta aos Hebreus, apresenta-se uma interpretação mais próxima da ideia de não ter passado pela morte, por meio da transladação. Foi tomado da terra antes de passar a morte, ressaltando a sua fé perseverante por ter andado com Deus. Assim, Enoque é mencionado pela primeira vez em Gênesis e depois na carta aos Hebreus, não sendo mencionado mais nenhuma vez do ponto de vista da pessoa histórica que tem existido. Na carta a Judas, há uma menção a Enoque. No entanto, ali está se referindo ao livro de Enoque, pois faz-se uma citação na carta de Judas, no versículo 14 e 15, diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santa miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A carta de Judas está citando o livro de Enoque, pois no livro de Enoque encontramos essa citação. No primeiro livro de Enoque, no capítulo 1, versículo 6, poderíamos assim usar esses termos, é um livro apócrifo, é um livro pseudo-epígrafe. Pseudo-epígrafe são livros que recebem o título ou a autoria de uma outra pessoa mais famosa. E por que recebeu a autoria de uma pessoa muito famosa, o livro passa a ser considerado e passa a ter credibilidade. Essa maneira de se escrever livros remonta à antiguidade, à época de Jesus. Muitos livros foram escritos sendo atribuídos a personagens famosos do passado que, de fato, não escreveram o livro. O livro de Enoque é um desses exemplos. É um livro que é utilizado, Enoque, é atribuído a Enoque, mas não foi Enoque que escreveu. Esse livro é de antes de Cristo. Eu tenho aqui em minhas mãos uma tradução, uma versão
pena que provavelmente está em câmera invertida, mas o título é Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos. São livros que não são canônicos, que escritos na época de Jesus, próxima à época de Jesus, não estão na Bíblia, porque não são considerados inspirados. No entanto, eles falam muitas coisas interessantes e que dá para a gente aprender muito do que se acreditava naquela época. E entre esses livros, essa edição é publicada pela editora Novo Século, você pode encontrar aí na internet, Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos, ou Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos. Então, no capítulo 1 do livro de Enoque está essa citação de Judas. Eu posso ler para vocês nessa tradução aqui. Diz assim: em verdade, ele virá com milhares de santos para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações tão iniquamente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecadores insolentemente proferiram contra ele. Enoque torna-se, como uma personagem na época de Jesus, um símbolo da apocalíptica, de alguém que recebeu revelações sobre o futuro, sobre a intervenção de Deus, sobre a vinda de Deus. E o seu livro trata dessas questões apocalípticas, não apenas prevendo os acontecimentos futuros que vão se suceder, como o fechamento de uma era e início da era divina, como também as características da revelação, do arrebatamento e das visões. Assim, encontramos na Bíblia a referência primeira de Enoque no capítulo 5, da pessoa numa genealogia que viveu e foi pai de alguém, filho de alguém, com a observação de que ele foi tomado por Deus antes da morte. Essa interpretação é dada basicamente na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde ele é citado novamente. Na carta a Judas, a referência ali é ao livro de Enoque. Não é a pessoa de Enoque, mas ao livro de Enoque, como eu já li para vocês. No capítulo 1, versículo 6, aquela citação de Judas é citada. Portanto, a figura de Enoque é uma figura muito emblemática na época de Jesus, como representação da apocalíptica, da doutrina da teologia apocalíptica, mas na Bíblia mesmo, como pessoa, na parte inspirada da Bíblia que nós temos, só há essas duas citações diretas de Gênesis e Hebreus. Um abraço.